Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma resolução de exercícios de vestibular. E na resolução de hoje temos um exercício aqui da UFPA, dado um diagrama de aquecimento de um determinado material. Aí ele dá aqui um diagrama para a gente e a gente tem que resolver um exercício que é daqueles de transformação de estados físicos, né? Aqui é um material X, a gente não sabe que material que é, só que a gente observa o seguinte: esse diagrama ele não é parecido, ele não representa uma substância pura. Já de cara a gente consegue perceber isso, porque aqui a gente tem uma mudança de estados, certo? A gente tem a passagem do sólido para o líquido. Tudo bem, até aqui tá normal, porque essa passagem aqui ocorre em temperatura constante. Só que a passagem do estado líquido para o estado de vapor, ela ocorre com uma determinada variação, essa variação que a gente tem aqui em temperatura. E isso não ocorre quando nós temos substâncias simples, né? Quando a gente tem substâncias do tipo pura, tá? Então aqui nós temos uma mistura, só que não é uma mistura comum, né? Numa mistura a gente observa o seguinte: existe uma variação nas duas passagens, Em uma passagem, por exemplo, do sólido para o líquido que a gente tem aqui, existe uma variação de temperatura. E do líquido para o gasoso também existe uma variação de temperatura. Essa variação que eu estou explicando aqui, ela deveria ser observada aqui embaixo também. Mas nesse caso, é um tipo de mistura onde ocorre uma variação apenas na nossa passagem do estado líquido para o estado de vapor. E esse tipo de mistura nós chamamos de misturas eutéticas, tá bom? Então, temos aqui uma mistura eutética porque a passagem que a gente pode chamar de ebulição do líquido para o vapor, ela tem uma variação de temperatura. Então, vamos lá. A alternativa correta é: o diagrama representa o aquecimento de uma substância pura? Bom, já acabei de discutir sobre isso, né? Não, porque caso representasse uma passagem, né? Esse aquecimento, uma passagem de uma substância pura do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, nós observaríamos esse tipo de gráfico aqui, tá bom? Vou representar o gráfico que a gente observaria caso fosse uma substância do tipo pura. A gente teria sólido aqui, sólido mais líquido aqui, depois apenas líquido, depois líquido mais gás e depois apenas gás, certinho? Então seria isso daqui que nós observaríamos, esse tipo de gráfico aqui, esse tipo de diagrama, caso a gente tivesse uma substância do tipo puro. Observe que aqui na temperatura, aqui seria a temperatura versus tempo, tá? Observem que aqui na temperatura, a gente tem temperatura constante, tanto na passagem do sólido para o líquido, quanto na passagem que a gente teria aí do líquido para o gasoso. Nos dois casos são constantes. Já nesse caso, não. A passagem do líquido para o gasoso ocorre com uma variação de temperatura que a gente observa aqui ser de 10 graus, né? De 200 para 210. E isso ocorre em misturas eutéticas, tá bom? Então, o diagrama representa o aquecimento de uma substância pura? Não, falso. A temperatura no tempo zero apresenta o aquecimento de um líquido? Bom, no tempo zero, a gente vem aqui na reta do tempo. No tempo zero, a gente tem um sólido e a gente representa, então, o aumento da temperatura de um sólido, não de um líquido. Então, é falsa também a letra B. Letra C. 210 graus é a temperatura de fusão do material. A gente tem aqui 210 graus. A temperatura que nós encontramos aqui, não é a temperatura de fusão. Seria aí, faz parte aí da temperatura de ebulição. Seria o nosso ponto de ebulição, tá bom? O ponto de fusão, ele está aqui, a 80 graus Celsius. Aqui nós temos ponto de fusão. Ponto de ebulição está de 200 a 210, e que na verdade é uma faixa, né? Não é mais um ponto que a gente encontra aqui. Eu vou riscar esse P aqui, não é um ponto de ebulição, sim uma faixa de ebulição que a gente encontra aqui. Agora, o ponto de fusão nós encontramos a 80 graus Celsius e não a 210. Logo, letra C está incorreta, tá? Falsa.
Letra D. A transformação de y ou de x para y é um fenômeno químico? Bom, essas transformações que ocorrem de estados físicos da matéria, tá? A gente já chama transformações de estados físicos. São fenômenos físicos, tá? Não ocorre aí nenhum tipo de reação química. Não ocorre nenhum tipo de transformação do tipo química, e sim uma transformação física, tá? A forma com que a matéria está se agrupando, ela vai se diferenciando aí. A gente vai chamar isso de transformações físicas da matéria ou fenômenos físicos que ocorrem aí, tá? Então, tá incorreto, é falso também, não são fenômenos químicos e sim fenômenos físicos. A letra E, que deve ser a correta, né? É a última que nós temos aqui. 80 graus Celsius é a temperatura de fusão do material. Aí a gente tem aqui, ó, o nosso ponto de fusão, que seria a nossa temperatura de fusão, a 80 graus Celsius. E permanece aqui constante, certinho? Durante um determinado tempo. Isso, está correto. O ponto de fusão é a passagem do sólido para o estado líquido, beleza? Então está correto. A letra E é a alternativa certa aí. Bom, então essa daqui foi a resolução de um exercício, né, sobre a transformação de estados físicos da matéria. Caso você tenha gostado dessa videoaula, da resolução desse exercício, dê um like nesse vídeo para ajudar na divulgação do canal e na divulgação desse vídeo. Inscreva-se no nosso canal para que você possa ver mais videoaulas e mais resoluções de exercício assim como este daqui, beleza? E divulgue nas suas redes sociais essa videoaula, caso você tenha gostado dela. É isso daí, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.